Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de transição que houve naqueles dias quando a lei estava no mundo, que era o presente, e estava sendo substituído pelo porvir, que é a graça eterna. E hoje nós vamos colocar mais um tijolinho muito interessante nessa passagem daqueles dias, tá bom, querido? Bom, então se você tem se interessado pelos assuntos do nosso canal e não quer nos perder de vista, meu querido, se inscreva hoje mesmo no nosso canal. É só você apertar aí, inscrever-se, pronto, você vai estar inscrito. Então, abençoado, nós vimos na primeira parte, porque era comum encontrar, né, nós vimos isso na primeira parte, era comum encontrar uma aparente confusão entre a vinda do reino de Deus. Nós esclarecemos lá na primeira parte quando foi que começou. Então eu considero muito importante você assistir essa... Para quem leva a sério os nossos estudos, eu vou deixar nas descrições aí desse vídeo para que você veja, tá legal? Nós vamos ver muitas coisas interessantes nessa segunda parte. E a parte principal é que você vai entender, atenção, que a igreja não substituiu Israel. O que houve foi uma inclusão e uma renovação de tempo. Você vai entender isso que eu estou falando nessa mensagem. Então, se você quiser realmente de fato entender isto, fique até o final, tá bom, meus queridos? Por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, abençoado, então a primeira situação que deveria ser mostrada aos judeus naqueles dias era que o reino de Deus é um reino espiritual e não um reino deste mundo. Porque os judeus, o povo de Israel, pelas profecias do Antigo Testamento, esperava um reino que viesse em forma como veio o trono de Davi. Seria um descendente de Davi, um guerreiro, um homem que ia levar Israel acima de todos os reinos, ia ser mais poderoso do que Roma. Então, na cabeça dessas pessoas, era isso o reino de Deus. Vamos ver então Efésios, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, diz o texto: por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, como vimos na primeira parte, a ideia de que o já, mas ainda não, vocês vão entender essa expressão, já, mas ainda não. Por que existia essa expressão naqueles dias? Porque ora se dizia que o reino estava presente, em outra hora dizia-se que o reino estava próximo. Em outro momento o Senhor falava que o reino não tinha chegado. E afinal de contas, o reino chegou, estava entre eles ou não? Essa é a ideia do já, mas não ainda. Era uma realidade presente naqueles dias. Porém, atenção, com a expectativa de um cumprimento futuro, mas não se devia perder de vista o futuro, esse futuro. Que o que era aplicável para a primeira metade do primeiro século. Achar que isso pode ser aplicado aos dias de hoje é um absurdo, como faz o sistema religioso, né? Então a gente entende que tem certas partes que o cristianismo tradicional, que o sistema religioso adotou em seus discursos para dizer que o reino de Deus ainda não chegou. Mas o reino de Deus, de fato, não havia sido completo, porque ele só foi completo no ano 70 depois de Cristo, quando Cristo estabeleceu o seu reino com poder e grande glória. Por que Cristo fez isso naqueles dias? Porque o tempo veio abaixo. Uma das coisas que nós precisamos entender em relação ao período que estava se encerrando e outro que estava começando, que é esse tempo dessa transição, que inclusive, deixa eu voltar aqui, que inclusive é o objetivo dessa mensagem, era mostrar o oposto daquilo que estava exposto. O que estava exposto naqueles dias? A lei, as regras para a carne, tudo o que representava o templo de Jerusalém em relação à adoração, a perdão dos pecados e a todas as coisas referentes ao quê? À legislação judaica. E o que estava por vir, André, seria o quê? Tão sublime e superior que essa carne não tem como expressar a grandeza que nós vivemos hoje. Então isso naqueles dias, esse reino que nós pregamos, que as pessoas olham e falam, quem é esse cara aí pregando? Quem é o outro aí pregando? Ih, sai fora. Vai atrás dessa meia dúzia de pessoas aí? Eu vou para a minha igreja que tem 1 milhão de membros. Então isso era muito difícil de caber na mente dos pomposos judeus da época. Era muito difícil entender que o reino de Deus não seria palpável, o reino de Deus não seria do trono de Davi em relação a como eles pensavam, algo terreno. Isso era muito difícil.
E hoje também, quando nós olhamos essas catedrais erguidas pelo sistema e a multidão que se acotovelam para ter uma experiência humana dentro das igrejas, não está no gibi. Então é muito difícil eles aceitarem o que nós falamos. Mas neste reino espiritual de Deus, não haveria espaço para corrupção. É o que nós hoje estamos pregando. E naqueles dias era comum para o povo de Israel que volta e meia profanava a aliança com Deus. Na lei, o que era para servir de exemplo virou uma mera religiosidade para a autoindulgência que está sujeita a uma condenação. Vamos ver um discurso de Jesus falando sobre esses dias? Mateus capítulo 23, versículo 32 e 33, diz o texto: vão e terminem o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do juízo da morte? O que notamos claramente nestas palavras, meus irmãos, era o declínio do sacerdócio judaico, e este mal deve dar lugar ao reino de Deus. Vamos ver, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Olha só que maravilha de texto, diz o texto: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Qual era a aliança anterior? Era a aliança da lei. Qual era a nova aliança? Era a aliança estabelecida com poder e grande glória por Jesus. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Então havia essa dualidade no tempo naqueles dias que nós estamos vendo aqui. Então nesta época de transição entre um tempo e outro, o próprio templo de Jerusalém, atenção no que eu vou falar, o próprio templo de Jerusalém já estava em posição de escurecimento por Deus. Porque o ritual no templo, quando se praticava nessa época que perdurou ali do ministério, levantar do ministério de Jesus até o ano 70, esse ritual, né, já estava sendo considerado por Deus como figura e sombra do que estava por vir, das coisas celestiais do reino. Vocês querem ver onde está escrito isso? Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Está aí o texto. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Agora, Hebreus capítulo 10, versículo 1, olha que maravilha. Diz o texto: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Porque era falho, meus irmãos. Era por causa do erro original que precisava ser reparado de Adão. Era por isso que estava desvanecendo toda essa pompa, né, vamos dizer assim, do povo de Israel. E mais ainda, estava defeituosa. E era necessário ser substituída ou abrir um caminho para o novo. É disso que trata o período dessa transição que nós estamos vendo. Primeiro, vamos ver, Hebreus capítulo 8, versículo 7. Hebreus capítulo 8, versículo 7 diz o texto: se a primeira aliança fosse perfeita, não foi, não haveria ou não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Cristo não faz parte desse judaísmo corrupto que estava na terra e de seu ritual arrogante. Ele mesmo oficia perfeitamente o que o homem imperfeito corrompeu, conforme diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 25. Depois vocês leiam. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 25. O sacrifício de Cristo na cruz, irmãos, deixa sem razão de ser o rito judaico nos holocaustos oferecidos, nas matanças de animais e a aspersão do seu sangue. A forma na lei de expiação de pecado. Está lá registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 1 e 12. Estava sendo trocado, estava sendo substituído. Agora seria o sacrifício de Cristo na cruz. Eu uma vez falei, o caminho, depois quando Cristo ressurge dos mortos, né, quando Cristo ressuscita, o caminho não seria mais o templo dos judeus. Não seria o templo de Jerusalém. Porque as alianças estavam sendo trocadas. E é esse período que nós estamos vendo. Então, assim que a obra de Cristo tivesse completa, que teve o pano de fundo justamente a derrubada do templo de Jerusalém do primeiro século, seria retirada de cena o quê? A antiga liturgia, a antiga lei, a antiga proposição de Deus. Está lá registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Sendo necessário o quê? Por fim ao antigo pacto e seu ritual, para que o novo surja sem interferência. Por isso que Yahshua nunca fez questão de ser identificado como o rei dos judeus, como um sumo sacerdote dos judeus, por exemplo. Mas ele sempre quis ser identificado como o Senhor do reino dos céus.
Isso foi claro quando o Senhor veio em frente a Pilatos e Pilatos declarou. Vamos ver onde está escrito isso? João capítulo 18, versículo 35 e 36. Será que os sacerdotes queriam que Jesus falasse que o reino era deste mundo? Eu acho que sim, né? Porque a gente vê na história mais tarde, vários, como diz o apóstolo João em sua carta, vários anticristos, e que teve um até que se sentou no trono de Deus, ali, onde somente o sumo sacerdote sentava. Então, talvez se Jesus tivesse declarado ali, eles com certeza não matariam Jesus. Ou então deixaria que Jesus mesmo se enforcasse, né? Porque todos os anticristos que se levantaram naqueles dias, antes do ano 70, eles foram derrotados. Ao qualificar a aliança messiânica como nova, não se quer dizer que seja sem precedente ou não tenha um precedente. Vocês vão entender isso aí. Atenção, o descarte da antiga aliança em favor da nova não é feito em detrimento dos israelitas, ou seja, é que a glória da segunda casa é maior que a primeira. E os verdadeiros israelitas não era o povo que vivia naqueles dias naquela terra. O povo verdadeiro da aliança é os que são os autênticos filhos de Deus. Vocês estão entendendo essas revelações? Porque não era o Israel de carne e sangue ali, os descendentes, não. A partir do momento em que começa essa transição, Deus estava trocando. Vocês vão entender isso aí. Deus estava trocando. Não seria mais o Israel da terra, seria o Israel celestial. Essas revelações são perfeitas para nós hoje. Então não foi algo qualquer. O dia em que vivemos hoje foram firmados nas Escrituras. Nós temos, irmãos, nós temos as Escrituras ao nosso favor. Nós hoje estamos firmados fortes com bases. A melhor ilustração de como isso é estruturado, para que você venha entender, é encontrado em Romanos capítulo 11. Você já leu em Romanos capítulo 11? Onde Paulo, através de uma metáfora estendida, descreve a aliança de Israel como uma oliveira. Não é isso que ele fala em capítulo 11? Depois vocês leem aí. Onde há israelitas étnicos, ou seja, aqueles que eram israelitas de sangue. Estes que negaram ao Messias são removidos da oliveira. Outros que são da oliveira mesmo, ramos naturais, que permanecem nessa videira, foram os que se arrependeram, e estes não foram arrancados, e os gentios que foram adicionados a essa oliveira. É como se fosse um enxerto, nós fomos enxertados. Olha que interessante isso, né? Existia a oliveira, existiam os ramos naturais, os ramos que continuaram nessa oliveira foram aqueles que se arrependeram, os judeus étnicos, os judeus de sangue, e aqueles que se reconciliaram, os gentios, foram enxertados. O restante foi cortado. Vamos ver onde fala isso aí? Romanos capítulo 11, versículo 1. É lindo isso aqui. Eu digo, então, Deus rejeitou o seu povo, no caso Israel, de modo algum. Deus não rejeitou Israel. Aqueles que se arrependeram, não. Pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Quem são estes? Senão os que permaneceram firmes. Estes judeus tornaram-se parte da nova aliança. Só você ver lá em Mateus capítulo 5, versículo 2 ao 12. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2 ao 12. Onde fala os que realmente entrariam no reino de Deus. Então, esse momento que nós estamos vendo aqui, o momento de transição, era um momento de separação entre o joio e o trigo. Entre os que viveriam no reino de Deus, porque entenderam a mensagem, ou seja, independentemente de serem israelitas e gentios, esses começaram a viver no reino de Deus. E hoje, meus irmãos, da mesma maneira, tem gente que prefere o quê? O inferno da religião, do que a liberdade de uma vida conduzida pelo nosso sumo pastor, nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Como essa passagem ela é importante para nós, então havia esse tempo de separação. Era um tempo onde estava se separando o joio e o trigo. Teriam aqueles judeus remanescentes realmente, os de carne e de sangue, e havia os gentios que foram convidados. Esses foram reconciliados, porque eles foram enxertados. Então, aplicando esses mesmos princípios hermenêuticos que estamos usando para Romanos capítulo 11, a nova aliança de Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz, veja bem, agora é a parte principal dessa mensagem. Jeremias capítulo 31, versículo 31 diz, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Com quem? Com os gentios? Não. Com o povo de Israel e de Judá.
Então o texto está dizendo aí que a nova aliança se refere ainda ao povo de Israel. Então não existe, atenção, não existe uma substituição de Israel pela igreja. Não existe. O que nós podemos concluir? Que a igreja da nova aliança, ou melhor, os gentios, é incorporado ao remanescente fiel de Israel, ao mesmo tempo em que esse Israel é incorporado à nova aliança, para também fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, a verdadeira congregação e povo de Deus. Vocês estão entendendo, abençoados? Então não era a substituição, não era. A substituição houve, mas a aliança continuou firmada com o povo de Israel. Mas esse Israel, ele mudou. Não é mais o Israel terreno, é o Israel espiritual. Então hoje, se estamos no reino, hoje somos considerados como Israel celestial. Hoje, se nós vivemos na Nova Jerusalém, né, como diz, vivemos por parte espiritual, não em um reino palpável. Então, de um povo, Deus transformou o mundo e fez de um povo, todo mundo, um povo só, que são o Israel celestial. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Vocês entenderam? Por isso que muita gente é adorador da lei de Moisés, porque hoje tem muita gente aí que segue à risca o Antigo Testamento, né? E não aceitam o posicionamento que o cristianismo tradicional adotou, tá? Então nós não substituímos Israel. Nós fomos enxertados juntamente com aqueles que foram israelitas, fiéis a quem? Ao Messias, ao Cristo, e que passamos hoje a viver dentro do reino de Deus, como um povo somente. Por isso que hoje não há israelita, não há brasileiro, não há alemão, somos o povo de Deus. E vivemos em novos céus e nova terra. É isso que o sistema não entendeu. Então a renovação de Israel e as promessas antigas têm cumprimento fiel em Israel, mas não na Israel da antiga aliança quebrada, mas no Israel que faz parte da nova aliança, o Israel espiritual. Desde o Antigo Testamento, a expectativa sobre o reino dos céus era que ele realmente chegasse e em sua plenitude, com o Senhor reinando. E é o que aconteceu. Por isso que nós aqui do canal, abençoado, não isolamos o Antigo Testamento. Nós viemos sempre fazendo observações que nos ajudam a entender como hoje aplicamos essa palavra em nossas vidas. A aproximação do reino que Jesus proclama em Marcos capítulo 1, versículo 14, era apenas isso, uma aproximação que deveria ser consumada em um tempo razoável. Por isso que Jesus falou, seria o tempo de uma geração. Marcos capítulo 1, versículo 14. Então é maravilhoso a gente entender essas coisas. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Então é incompatível pensar que essa mera abordagem se estende por muito tempo, como se fosse a norma, sem a consumação final e esperada da perfeição. Então é inimaginável imaginar estas coisas nos dias de hoje. Por esta razão, meus irmãos, não futurizamos as Escrituras, como se hoje estivesse algo por vir ou algo para acontecer. Irmão, estas coisas, sabe, que a gente aprende, ela traz paz, sim ou não? Eu me sinto muito em paz com isso. Ela traz paz. Se traz paz para você, meu irmão, escreve aí. Isso me traz paz. Qual a paz que te traz? Não é uma paz bucólica, né? Como prega o sistema religioso, né? Eles pregam que o reino dos céus são ruas de ouro, né? Diamantes, os anjos sobrevoando com algum irmão lá nas costas para dar um passeio nas asas dos anjos, né? Pessoas jogando conversa fora com Isaac, Jacó, e muitos dormindo lá no colinho de Abraão. Não é isso. Não é esta visão que temos do reino dos céus. Da mesma maneira como o Israel bíblico, a nação, foi chamada para ser luz. Isso hoje se aplica a nós, e de uma maneira diferente. E o que nós entendemos ser luz hoje, meus irmãos? É andar por aí em jejuns? É praticar abstinência de corpo? Não, é andar o quê? Em novidade de vida. E não na vida antiga, não na caduquice da letra. Aí se refere à lei de Moisés. Eu, por exemplo, abençoado, eu estou sempre dizendo a todos que tem como passar por este mundo sendo um exemplo. Nós temos condições de passar. Eu sempre digo assim às pessoas que me procuram, os irmãos, né? Olha, tem jeito, calma. Não é o fim. Deus está no controle. Tenha paz, tenha paciência. Tem pessoas que me pedem oração, eu digo assim, você é um curado. Ah, irmão, eu estou passando de uma situação difícil aqui na minha vida. Você não está passando, você vai passar. Você já passou e já conquistou, a vitória tua. Então é assim que nós vamos o quê? Transformando vidas. Exalando o quê? O bom perfume através de quê? Do conhecimento que nós temos. Não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos adquirindo conhecimento.
Nós não somos beatos de nenhuma religião e nem somos obrigados a nada. Sabemos que tudo que fazemos somos cobrados por isto. Portanto, não andamos por aí brincando com Deus de pedir perdão, meus irmãos. Nós sabemos que aquilo que nós cometemos, a gente vai colher. Nós temos que viver essa sublimidade de tempos como tem que ser, sendo um super-humano especial, em que todos gostam de ficar perto e ouvir. Já viu? Tem pessoas que são tão especiais e dá vontade de ficar pertinho dela o tempo todo, porque só sai coisas boas dali. Então essa é a forma aplicável desta palavra no reino que nós estamos vivendo aí. Está me entendendo, pessoal? Entendeu muito bem porque não foi substituído? O que foi? Houve uma troca. Houve uma troca o quê? Das coisas materiais para as coisas celestiais. E quando Deus passou as coisas para as celestiais, Ele nos incluiu, no caso ali os gentios, que hoje, né, somos todos nós. Não que somos gentios. Hoje não existe mais gentios. Hoje é um povo só. Hoje não é mais Israel. Não é, é o Israel espiritual. Porque nasceu lá. A promessa foi dada lá. E nós aqui fomos enxertados pelo amor do Senhor. Por isso que o Senhor nos revelou essa sublimidade de palavra. Bom, abençoados, estamos chegando aí então ao fim dessa segunda parte, com muitas referências, que tem nos mostrado o que? A importância do nosso chamado e como Deus nos colocou em destaque nestes dias. E vamos ver a partir da terceira parte, vamos falar diretamente sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos ver que os acontecimentos daqueles dias não pode ser desassociado e nem desagregado daqueles dias, como pregam, né, o sistema religioso, né? Quando vê um terremoto, quando vê um eclipse, quando vê a lua de sangue, quando vê todas essas coisas, né, a peste, tudo, fome, eles linkam isso à palavra. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque não haverá uma nova vinda do Senhor. Muitos pregam que o Senhor virá de novo. Tem pessoas que acreditam que realmente Jesus veio no ano 70, mas haverá ainda o dia do juízo final, o grande julgamento. Então é encarado como uma terceira vinda. A Bíblia não fala de terceira vinda. Nós vamos ver que os acontecimentos daqueles dias não pode ser desassociado daqueles dias. Vocês entenderão que a vinda de Cristo no ano 70, né, foi para estabelecer seu poder e grande glória, ou seja, a sua parousia. E isto não foi palpável, não se deu no mundo visível, tá bom? Então estamos encerrando mais uma mensagem. Graça e paz e até a próxima mensagem. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo completo. Quando o tempo já chegou, Jerusalém caiu e um novo pacto se firmou. As profecias não são sobre